Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, nosso curso regular de Direito Administrativo, pessoal. O que é que nós estamos vendo? Ponto de agentes públicos, né? Na videoaula anterior, nós começamos a falar da questão da remuneração, falamos da acumulação de cargos, né? Emprego e função, que via de regra a Constituição veda essa acumulação, mas ela permite, em alguns casos, desde que exista compatibilidade de horários, ela permite que se acumule, por exemplo, 2 cargos de professor, um de professor com outro cargo técnico ou científico, e 2 cargos ou empregos na área de saúde, de profissão legalmente regulamentada, né? Como nós falamos, 2 de médico, 2 de enfermeiro, 2 de nutricionista, 2 de fisioterapeutas e por aí vai. Pessoal, vamos agora entrar nas questões que nós temos aí desse tema. Será a nossa última videoaula desse tema, né? 5 videoaulas, porque o tema realmente exige, né? São muitas informações e também por ser um tema de extrema relevância no seu concurso. Raramente, se está no ponto lá do concurso, vai cair uma questão de agente público. Vamos lá para a tela para a gente começar com a questão de defensor público do estado lá, meu estado natal, do estado do Espírito Santo. Olha só, pessoal, de acordo com a Constituição Federal, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei não são computadas para efeito de cumprimento do teto constitucional da remuneração dos servidores públicos. Está certa, né? As parcelas indenizatórias, elas ficam de fora, né? Porque elas não são pagas pelo trabalho, não são remuneração, então elas entram por fora. Então, ajuda de custo, por exemplo, que o cara tenha direito, auxílio moradia, né? Alguns servidores têm direito, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, então todas aquelas verbas de caráter indenizatório, elas ficam fora do teto, elas não entram no cômputo do teto remuneratório. Lembrando que esse teto, de modo geral, no serviço público e na União, ele é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos lá para a tela, próxima questão. Havendo compatibilidade de horário, então há compatibilidade de horário, importante isso aqui, essa informação, é possível a acumulação remunerada do cargo de delegado de Polícia Federal com um cargo público de professor. Sim, tá certo, né? Pessoal, não tenha dúvida, o cargo de delegado da Polícia Federal é um cargo técnico, né? Naquela definição que a Constituição, naquela terminologia que a Constituição utiliza, né? Um cargo técnico ou científico. Esse técnico aí não quer dizer que o cara tem que ser técnico de alguma coisa, que a atividade é técnica, né? A atividade jurídica, obviamente que se enquadra nessa possibilidade, havendo compatibilidade de horários, ele pode sim acumular, beleza? Tá certíssima. Próximo item, pessoal. Olha só, a proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988 acerca de acumulação remunerada de cargos públicos não abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Abrange sim. Esse não aqui está errado. Veja, quando a gente está falando de vedação como regra de acumulação de cargos públicos, eu estou, na própria Constituição está lá, que essa abrangência, né, dessa vedação inclui a administração direta de qualquer dos poderes, né, inclui as autarquias, as fundações públicas, ou seja, abrange também a administração indireta, sociedade de economia mista, empresa pública, a subsidiária dessas entidades, que nós vimos lá no ponto referente à organização administrativa, e também as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, há uma vedação total aí desta acumulação de cargos em emprego ou função, exceto, né, lógico, não é uma vedação total, exceto aqueles casos previstos na Constituição Federal, que nós já falamos agora há pouco. Prosseguindo, em casos excepcionais,
o reajuste da remuneração de servidores públicos poderá ser fixado por meio de decreto do presidente da República? Não, tem que ser lei. Lembra? Fixação de remuneração, fixação de subsídio, exige lei. O que nós vimos é que o decreto legislativo do Congresso Nacional, ele vai fixar alguns subsídios, por exemplo, subsídio dos ministros, do presidente da República, dos senadores, dos deputados, né? Fora isso, todas as remunerações e subsídios dos servidores públicos têm que estar previsto em lei, ok? Não há exceção. Vamos lá, fora essa eu falei do decreto legislativo, obviamente, né? Próxima questão, Câmara dos Deputados, analista legislativo, um concurso muito difícil, um concurso bom, salário também lá em cima, né? Esses analistas legislativos, do Senado, da Câmara. Veja, é constitucionalmente previsto o recebimento de honorários advocatícios pelos procuradores municipais. Então, o procurador normalmente recebe honorários, que é compatível com a sistemática do subsídio constitucional percebido pelos advogados públicos. Por não constituírem verba remuneratória pública, mas de caráter alimentar, tais honorários não se incluem no teto remuneratório constitucional. Está errado nessa parte. Inclui sim. Veja, vou explicar só uma situação. Os advogados públicos, procuradores, né, municipais, estaduais, federais também, eles têm direito a receber honorários, tá bom? Então ele recebe lá a remuneração dele, o subsídio, e mais os honorários. A questão é, primeiro, eles podem receber honorários, o Supremo decidiu que pode, não tem problema. Agora, recebendo honorários, como é que fica a questão do teto? O que o Supremo decidiu? Ora, a remuneração mais o subsídio, a remuneração, o subsídio mais os honorários não podem ultrapassar o teto constitucional. Então, tem que observar, sim, o teto, até porque aquilo, querendo ou não, é uma remuneração, é uma verba remuneratória. Então, deve, sim, observar o teto constitucional. Ou seja, se você está na área federal, quando você soma o subsídio do procurador mais os honorários que ele tem direito, aquela soma não pode ultrapassar o teto. Se ultrapassar, professor, aí vai vir num contra-cheque dele uma rubrica que nós chamamos de abate-teto, ou seja, vai vir um valor lá que vai tirar tirar do contra-cheque para que seja ajustado até o teto. Exemplo, vamos supor que a soma dá 45 mil, subsídio mais os honorários. Aí vai diminuir 6 mil e pouquinho para ficar lá 39 mil, como 5 mil e pouco, na verdade, né? Para ficar os 39 mil, que é o limite do subsídio do Supremo Tribunal Federal, né? Que é o limite teto da União. Então, pessoal, está errada. Vamos agora entrar na questão do afastamento, né? O servidor público, pessoal, olha só a historinha aqui. O servidor público ele pode se candidatar, né? E ao se candidatar, obviamente, pode se eleger, né? Pode ou não se eleger. A maioria não se elege, né? Mas quando você é eleito, que são muito mais candidatos do que cargos ali para serem definidos quais serão os eleitos. Cargo aberto, né? Cargo eletivo, mandato eletivo. Então, veja, neste caso, se ele for eleito, como é que fica a situação dele? Veja, a Constituição, no seu artigo 38, trata dessa matéria. Quando um servidor público ele é eleito, eu vou ter que perguntar qual é o cargo, qual é o mandato para qual ele foi eleito. Se for um mandato federal, estadual ou distrital, ele fica afastado do seu cargo e vai ficar trabalhando lá, recebe por lá, né? Remuneração por lá, tudo por lá. Quando for um cargo de prefeito, o que a Constituição diz? Ora, sendo o cargo de prefeito, ele vai ser afastado do cargo, o prefeito tem muita atividade, precisa se afastar realmente, então vai se afastar do seu cargo que ele ocupava, e vai pode escolher qual remuneração que ele é, ou de prefeito ou a do cargo. No caso do vereador, a situação é um pouco diferente. Se houver compatibilidade de horários, ele pode ficar com os dois, ou seja, ele pode ficar recebendo a remuneração do cargo, né, porque ele vai estar exercendo o cargo, e o subsídio ali de vereador. Então, essas são as hipóteses que nós vamos ver agora. Olha só, artigo 38 da Constituição. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional
no exercício de mandato eletivo. Aplica-se o seguinte: tratando-se de mandato eletivo de vereador, de federal, estadual, distrital, ele fica afastado de seu cargo, emprego ou função. Se for o mandato de prefeito, que ele foi eleito prefeito, será afastado do cargo, ou seja, o cargo que ele ocupava, emprego ou função, ele fica afastado, sendo-lhe facultado, porém, optar pela remuneração. Então, muito cuidado. Com relação ao prefeito, ele vai ficar afastado do cargo a qual ele ocupava, ele era auditor, por exemplo, se candidatou a prefeito e se elegeu prefeito. Ele vai ficar afastado do cargo de auditor fiscal, vai escolher qual remuneração ele quer receber, se ele quer receber a remuneração de prefeito ou a do cargo de auditor, tá? E se for vereador? Vereador é um pouco mais complicado, porque tem várias possibilidades, né? Na verdade, tem duas possibilidades. Havendo compatibilidade de horários, ele perceberá, ou seja, ele vai receber as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo, ou seja, acumulada, né, com a remuneração do vereador, do mandato eletivo. Não havendo compatibilidade de horário, professor, como é que vai ser? Será ele afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado, contudo, optar pela sua remuneração. Então, no caso de vereador que não tem compatibilidade de horários, ele vai usar a mesma regra do prefeito, ou seja, afasta do cargo e escolhe com qual remuneração. Professor, mas vai escolher, será que a remuneração do vereador não é? Depende, professor, no seu cargo dele, ele vai ter que ver lá, tá? Depende da situação. Eu sei que para prefeito e para vereador, se, né, no caso do vereador não houver compatibilidade de horário, há essa possibilidade de escolher qual a remuneração que ele quer, tá bom? No caso de afastamento, pessoal, isso é muito importante, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, tá? Inclusive para fins de estágio probatório, aquisição da estabilidade. A única coisa que não conta é a promoção por merecimento, tá? Como assim? Não entendi não, professor. Vamos supor, o cara passou lá 4 anos como deputado. Ele era auditor fiscal, passou 4 anos lá como deputado, afastado do cargo de auditor. Esses 4 anos que ele passou lá contam para todos os efeitos, exceto promoção por merecimento. Porque no serviço público nós temos a chamada promoção, e nós temos 2 tipos de promoção. Por antiguidade, que é só deixar o tempo passar, você sendo mais antigo, você está promovido. E a promoção por merecimento. A promoção por merecimento exige, né, como o nome já diz, determinados, né, avaliação, o cara ser eficiente, papapá. Então, se ele não estava no cargo, como é que nós vamos poder avaliá-lo, a eficiência desse sujeito? Então, a aposentadoria por merecimento, esse tempo não vai ser contado, tá bom? Então, pode ser contado para aposentadoria, para fins de aposentadoria por antiguidade, agora aposentadoria por merecimento não, tá? Então, esses 4 anos, volta aqui, esses 4 anos que ele ficou afastado, conta para todos os efeitos esses efeitos que eu falei, menos a promoção por merecimento. É que é lógico, né? Como é que você vai avaliar se o sujeito não estava exercendo o cargo? Ó, na hipótese, inclusive para estágio probatório, conta também, né? Na hipótese do servidor afastado ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que um delegado estadual da Polícia Civil do estado de Mato Grosso. Então, ele é delegado lá em Mato Grosso, policial civil de Mato Grosso, delegado. Ele se candidata a deputado federal e ganhou como deputado federal. Ora, ele, logicamente, está na regra, vai se afastar do cargo de deputado de policial civil lá do Mato Grosso e vai exercer o cargo de deputado federal. Mas ele vai continuar vinculado ao regime de previdência próprio do estado do Mato Grosso, né? Ele não vai se vincular a um novo regime, não, continua vinculado ao regime previdenciário, né, do estado do Mato Grosso, como se ele no cargo tivesse, né? Esse direito ao afastamento não se aplica ao servidor temporário. Então, o servidor temporário não tem esse direito que nós estamos falando aqui, tá? De se afastar durante o período que ele é eleito para algum cargo público, algum mandato eletivo. Próximo, direito de greve, pessoal. Olha só, vou contar uma historinha aqui primeiro.
O servidor público ele tem direito de greve como regra, tá? E na Constituição, o problema é que na Constituição ficou em aberto, nos termos da lei. Então, a Constituição, ela garantiu o direito de greve do servidor, mas nos termos de uma lei específica, uma lei ordinária, que não foi editada até hoje. Então, o que aconteceu? O Sindicato dos Servidores ingressaram com ação, mandado de injunção, né, para suprir falta de norma regulamentadora, no STF. O STF decidiu o seguinte, olha, como já existe uma lei de greve da iniciativa privada, você, servidor público, enquanto não for feita a lei de greve do servidor público, você vai poder fazer greve com base na lei da iniciativa privada. Então, nesse mandado de injunção, o Supremo decidiu dessa forma. Só que tem algumas carreiras, tem algumas atividades que não pode fazer greve. Manutenção da ordem pública, segurança pública, administração da justiça. Então, tem algumas situações que não podem fazer greve. Então, o que você tem que saber para efeito de prova? O servidor público tem direito de greve? Tem. Como é que esse direito de greve é exercido, se até hoje não tem lei para ele? Exercido com base na lei de greve da iniciativa privada. O Supremo já decidiu sobre isso. E, professor, mas tem alguma limitação de direito de greve? Tem. Algumas categorias não podem fazer greve. Questão muito cobrada em prova é essa que eu já falei. Administração da Justiça, segurança pública, né, servidores da administração da Justiça, né, judiciário, servidores que manutenção da ordem pública e também da administração da Justiça. Tá bom? E segurança pública também. Olha só, direito de greve. O servidor público tem direito de greve na forma da lei ordinária específica. Norma de eficácia limitada, né? Porque exige, a Constituição reconhece o direito, né? Mas não é possível exercê-lo enquanto não vier uma lei regulamentando esse direito. Lembra que eu falei que o mandado de injunção é como se fosse uma escadinha, né? Para permitir que o sujeito tivesse acesso àquele direito, tá bom? Lá em controle dos atos da administração pública a gente fala isso. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, por esse mandado de injunção, que vai se aplicar a lei da iniciativa privada, a lei de greve da iniciativa privada, que é uma lei desde 1989 que já existe. Olha só, servidores podem exercer o direito de greve, respeitando no que couber as regras previstas na lei 7783 de 89, greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Inaplicabilidade do direito de greve a certos servidores, como os que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública, por exemplo, policial está aqui também, né? Segurança pública, manutenção da ordem pública, administração da justiça, por exemplo, judiciário, né? Não pode fazer greve. Há ainda o direito de livre associação sindical. Constituição Federal, artigo 37, inciso 6º. Permite ao servidor aderir ao sindicato representativo de sua categoria profissional. Então, o servidor público pode sim se filiar a um sindicato. Lógico que nós temos, por exemplo, juízes, não tem sindicato, tem uma associação, né? Então, tem algumas categorias que não tem propriamente um sindicato, às vezes é uma associação, não tem esse viés. Não, questão aí de diferença de finalidade, né? Vamos lá para a tela, pessoal. Agora nós vamos ver alguns direitos sociais do servidor público, tá? Olha só, aqui comigo essa videoaula vai ficar um pouco menor. Direitos sociais estão previstos lá na Constituição, né? Artigo 7º. E lá nesses direitos sociais, será que o servidor público tem acesso a esses direitos sociais? Ora, a própria Constituição, no seu artigo 39, parágrafo 3º, já trouxe uma lista de quais direitos sociais o servidor público usufrui, né? Quais são os direitos sociais que ele tem direito, ou seja, que ele tem acesso, tá bom? É o que a gente vai ver agora. Olha só, no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição está lá. São garantidas aos servidores públicos, aproveitando as regras em geral, né? O que são garantidas ao servidor público? Primeiro, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação. É o salário mínimo previsto na Constituição, né? Que é aquele salário mínimo que atende, hoje não sei qual o valor, mas passa de 5 mil esse valor do salário mínimo, de acordo com
o DIEESE, né, para atender moradia, alimentação, educação, saúde, né, com reajuste periódico. Então, isso aqui é uma situação que foi prevista, o servidor público teria essa possibilidade, teria esse direito. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo. Sim, o servidor público não pode receber menos que o salário mínimo, né? Para quem recebe renda variável. Veja só, pessoal, lógico que a grande massa, né, às vezes você está aí se preparando para um concurso público, para um salário razoável, um salário bom, mas a grande massa de servidores públicos ganha mal, né? Então, a grande massa de servidores públicos não ganham tão bem. Tem servidores públicos que ganham um salário mínimo. Então, se pega um município ali muito pequeno, a grande maioria daqueles servidores daquele município é um salário mínimo, né? Então, veja, há uma garantia que o servidor público não pode receber menos que o salário mínimo. Para ele, é uma garantia de todo trabalhador, na verdade, essa garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. Então, está também previsto para o servidor público esse direito. 13º salário, né? Gratificação natalina, o servidor público também tem direito a ela, né? Com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Normalmente é com base na remuneração de dezembro, tá? Nós vamos ver na Lei 8.112 ainda, pessoal. Como eu estou falando para vocês, nós estamos vendo aqui a parte de agentes, doutrina e Constituição. 8.112, nosso ponto depois que a gente vai estudar servidores públicos federais, tá? Regime jurídico único dos servidores federais. Remuneração de trabalho noturno superior ao diurno, adicional noturno, né? O servidor público federal, por exemplo, o adicional noturno é de 25%. Na esfera federal é 25% do valor da hora normal, né? Da hora diurna, tá? Viu, pessoal? Esse adicional noturno é para aquelas pessoas que trabalham à noite, né? Que horário é à noite, professor? À noite de 22 horas até 5 horas da manhã, tá bom? Mais o que, pessoal, que nós temos aqui? Salário família, né? Lógico, salário família é só para quem é de baixa renda, né? Quem é ali de baixa renda. Pago em razão dos dependentes do trabalhador de baixa renda. Baixa renda hoje, na faixa de R$ 1.400 e poucos na lei, tá? Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Na lei, na esfera federal, a 8.112 estabelece 40 horas semanais, tá? Facultada a compensação de horários, redução de jornada mediante acordo com a convenção. Veja, essa questão do horário vai depender da lei do servidor. Eu fui fiscal do Estado de Minas Gerais, né? Auditor fiscal. Na época chamava chamava o nome, agente fiscal de tributos estaduais, tá? Na época que eu passei. E a minha lotação, na verdade, eu fiquei lá 1 ano e meio, 2 anos, não chegou a dar 2 anos. Porque depois eu passei no concurso da Receita Federal. Eu ficava no posto de fiscalização, né? Você tinha que ficar ali fiscalizando caminhão, papapá. Tinha um horário que era 12 horas, 24 horas, desculpa, eu ficava o dia todo lá, chegava 8 da manhã, saía 8 da noite, então eram 24 horas, e depois eu folgava 72 horas, eu ficava 3 dias de folga. É bom, você passar a noite ali aceso, né? Depois você precisa de alguns dias para se recuperar. Pelo menos a primeira noite, né? Para você se recuperar. Então, era um horário especial, um horário diferente. Então, essa questão do horário no serviço público vai depender de cada cargo. No caso da esfera federal, há uma previsão geral, assim, né? De 40 horas semanais pela 8.112, tá bom? Repouso semanal remunerado, lógico, né? Preferencialmente aos domingos. Então, o servidor tem esse direito. Remuneração do serviço extraordinário, hora extra, superior no mínimo a 50% da normal. Então, hora extra, 50% a mais do que a hora normal. Férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3, né? Aquele famoso adicional de 1/3. O sujeito vai gozar ali 30 dias de férias. Como é que funciona isso? Ele vai ficar 30 dias de férias e aí, durante aquele período de férias, ele vai receber a remuneração dele, mais o adicional de 1/3 de férias, tá? Então, são direitos aí previstos na Constituição para os trabalhadores em geral e o servidor público também vai usufruir esses direitos. Nós vamos ver
que as férias do servidor público, lá na 8.112, uma vez que ele completar 12 meses de exercício, né, no cargo, ele já vai ter direito a 30 dias de férias. Ele vai poder, inclusive, parcelar essas férias, tá? Ele pode tirar 10, 10, 10, a gente vai ver isso. Pode parcelar essas férias. Agora, depois do primeiro período de férias, ele passa a ter férias ano a ano, ou seja, independentemente de completar mais 12 meses ou não, quando virar o ano, ele já vai ter direito a mais 30 dias de férias, tá? Tem hipótese de suspensão de férias, de interrupção de férias, tem hipótese lá do cara que trabalha com raio-x, tá? Nós vamos ver isso com calma. Lá na 8.112. Só estou falando aqui, na Constituição tem previsão das férias e o adicional de 1/3, que é um direito previsto na Constituição. Beleza? Olha só, pessoal. Agora, o que nós temos ainda? Licença gestante, né, que também é garantida ao servidor, no caso da servidora pública, sem prejuízo do emprego ou do salário, com duração de 120 dias. Hoje, pessoal, por lei, ela foi estendida para 180 dias essa licença, tá? Licença paternidade no âmbito federal, ela é de 20 dias hoje, tá? Desde 2016, acho que março de 2016 foi alterada. No meu caso mesmo, eu tenho 3 filhos, né? O mais novo nasceu já com base nessa lei de 2016, que ele é no final do ano de 2016, aí já foram 20 dias de licença paternidade. Mas antes eram 5 dias. Então, hoje, na esfera federal, você tem 20 dias de licença paternidade, tá bom? Desde 2016. Vou escrever aqui, ó. 20 dias. Na esfera federal, tá? Cada ente vai ter a sua legislação, os termos fixados em lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher, né, mediante incentivos específicos nos termos da lei, isso aqui não é muito relevante. Eu digo assim, para efeito de concurso, né? Isso é uma determinação em geral. Quando eu falo muito importante, dizer, não tem muitos comentários para a gente fazer aqui não, tá, moço? Às vezes falar que é muito importante, o cara vai estar achando que é da relevância do caso, né? Importante para concurso, que eu estou dizendo. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, tá? Há uma necessidade da administração pública adotar, né, atitudes, né, para reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, de higiene, de segurança. E a proibição de diferença de salários, né, de exercício de funções, de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Aqui é um caso que a administração cumpre isso perfeitamente, porque quando o sujeito passa no concurso público, ali é o cargo, o valor é único para todo mundo, não tem nenhuma diferença. Né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, ainda existe algumas distinções de forma incondicional, distinção em função de determinadas situações. O cara casado, o solteiro recebe um salário diferente, mulher recebe um salário diferente. Aí, infelizmente, a questão da cor, às vezes temos isso ainda, é uma coisa absurda, né? Mas está na Constituição, isso é proibido, né? Totalmente proibido, em alguns casos pode configurar até crime, né? Então, veja, essa proibição de diferença de salários está também prevista, obviamente, para a administração pública. Pessoal, eram esses os direitos sociais, agora vamos para questões, né? Vamos fazer aqui 2 bloquinhos de questões para a gente terminar. Olha só, pessoal, o dispositivo constitucional que admite o afastamento do servidor do cargo, do emprego ou da função para o exercício de mandato é aplicável ao servidor contratado para atender necessidades temporárias de interesse público, de excepcional interesse público? Não, ele não tem esse direito. Vimos, deixa eu até voltar lá, quando eu falei isso. Lá naquele artigo 38 que eu comentei, ainda coloquei aqui no finalzinho, ó, esse afastamento não se aplica ao servidor temporário, tá? Vamos guardar isso. Aquele afastamento que quando o sujeito se elege para algum cargo, mandato eletivo, aí como é que fica a situação? Se for mandato federal, estadual, distrital, ele fica afastado do cargo e recebe lá pelo mandato, né, o valor lá do mandato, do cargo eletivo que ele está ocupando. Quando for prefeito, o que acontece? Ele vai ser afastado do cargo e vai escolher qual remuneração que ele quer. Ou a remuneração, né, o subsídio de prefeito, ou a remuneração do cargo dele.
Se for vereador, aí depende, tem que ver se tem compatibilidade de horário. Se houver compatibilidade de horário, ele acumula. Se não houver compatibilidade de horários, aí nós vamos ter o quê? Que ele vai ter que se afastar do cargo e escolher qual remuneração. A questão é que não se aplica para o servidor temporário essas regras de afastamento, tá bom? Ou seja, o servidor temporário, se ele se elege, ele tem que sair do serviço público. Não tem esse direito de afastamento, não. Próxima questão. Considere que um servidor público eleito deputado federal tenha se afastado do cargo durante o mandato eletivo. Então, o cara se elegeu deputado federal e ficou afastado do cargo. Nessa situação, é correto afirmar que, após o retorno desse servidor ao cargo anterior, o tempo de serviço como parlamentar, ou seja, como deputado, contará apenas para efeito de aposentadoria? Não, contará para todos os efeitos, exceto para promoção por merecimento. Lembra que nós falamos? Promoção por antiguidade conta, para fins de estabilidade, ou seja, para fins de estágio probatório, para fins de aposentadoria. A única coisa que não conta é para promoção por merecimento. Porque para ter merecimento, o cara tem que ter exercido o cargo, tem que mostrar competência, né, no sentido aí, não de atribuição legal, no sentido de mostrar eficiência e qualidade nas suas atuações. Vamos para a próxima. É vedado, pessoal, o exercício do direito de greve a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública? Sim, não pode. Pessoal, vamos lembrar aqui, segurança pública, manutenção da ordem pública e administração da justiça. Os servidores não podem fazer greve. Para eles a greve é vedada. Mais uma, atualmente as regras aplicáveis aos trabalhadores da iniciativa privada quanto à paralisação dos serviços essenciais devem servir para nortear o exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Sim, mandado de injunção, que eu falei, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que enquanto não for editada ou feita, né, elaborada em uma lei para a greve do serviço público, do servidor público, né, que até hoje não saiu, eu falei que aquela norma constitucional é uma norma de eficácia limitada, porque ela precisa de uma regulamentação, e até hoje não houve essa regulamentação. No mandado de injunção, o Supremo decidiu que vai se aplicar ao servidor público a lei de greve da iniciativa privada, ok? Então tá certa a questão. Pessoal, estou dando uma olhadinha aqui, não temos mais nada, deixa eu só confirmar ali. Nos vemos na próxima aula, pessoal. Forte abraço a todos, espero que vocês estejam gostando do curso. Estou tentando aqui esmiuçar o máximo que a gente pode, não estou me preocupando muito com o tempo. Eu sei que às vezes em alguns lugares a gente acaba tendo que correr um pouco com a matéria, aqui eu estou dando, né, de forma assim, bem no tempo certo, né? Nem enrolando muito, mas no tempo certo, para que você possa aprender e entender bem a matéria. Pessoal, bons estudos, fique com Deus, até a próxima com um novo ponto, né? Provavelmente nós vamos entrar logo na 8.112, ver aí os itens importantes dessa lei, tá? Vamos ver o item importante dessa lei. Tchau, abração.